Ah, se você clicou na thumbnail desse vídeo é porque deve estar querendo mais informações sobre o cálculo amostral da sua pesquisa. Então deixa eu te explicar o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Imagine a seguinte situação hipotética. Você quer fazer uma pesquisa em que você vai ter dois grupos independentes. E esses dois grupos vão ser avaliados por meio de uma variável quantitativa ou numérica. E você quer comparar a diferença das médias dos dois grupos, mas não tem a mínima ideia do tamanho da amostra que tem que utilizar. Se o teu problema é esse, você está no lugar certo, porque no vídeo de hoje nós vamos mostrar como fazer o cálculo para avaliar a diferença entre duas médias de dois grupos comparados de maneira independente. Se quer saber mais sobre o assunto, vem comigo que eu te mostro. Legal, muito bem. Então, vamos lá. Você que está acostumado aqui com o canal Pesquise, sabe que para todo exemplo que eu dou aqui, eu cito um exemplo hipotético. E nesse exemplo hipotético eu vou utilizar o mesmo que eu utilizei aqui no primeiro vídeo de abertura dessa playlist aqui de cálculo amostral. Então vamos imaginar a seguinte situação imaginária, transponha a sua pesquisa para esse exemplo imaginário e aí você faça o seu cálculo amostral. Tá? No exemplo que eu vou utilizar hoje eu tenho dois grupos independentes. Um grupo de homens e um grupo de mulheres. E nesses dois grupos de homens e mulheres, bastante simples a pesquisa, eu quero saber qual desses dois grupos pesa mais. Então eu vou pegar lá os homens, eu vou pesar os homens da minha pesquisa, eu vou pegar as mulheres, vou pesar as mulheres da minha pesquisa. Essa é uma variável dependente, ou seja, a característica que eu estou avaliando ela é numérica, ela é quantitativa. E aí no final da minha pesquisa eu vou querer saber se tem diferenças estatisticamente significativas na média dos homens e das mulheres. Ok? Esse é o cenário, muitas pesquisas são feitas dessa maneira, pode ser o seu caso. Então, para um caso como esse, basicamente eu tenho que avaliar ou considerar, mais uma vez, 4 parâmetros para o cálculo amostral. A gente vai ver já e o cálculo é bastante simples. Antes disso, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Pesquise. Fico muito feliz em ter você por aqui. Então, já te convido a apertar o botão que está vermelho aqui embaixo desse vídeo para você e faça já a sua inscrição no canal Pesquise. Se esse assunto também é importante para você, por via das dúvidas, me dá um voto de confiança, já clica no curtir aqui também, ative todas as notificações do canal Pesquise, assim você nunca vai ficar de fora, conforme novos vídeos forem sendo lançados, você vai ser avisado. E também, se o assunto é útil para você ou para algum colega pesquisador seu, compartilhe esse vídeo com outros colegas. Então vamos lá fazer o cálculo amostral no site, na calculadora online do professor Laures, para comparação de duas médias de dois grupos independentes. Muito bem, legal, estou aqui com o site do professor José Roberto Pereira Laures, meu colega de disciplina aqui na USP de Bauru, que desenvolveu essa ferramenta fantástica. Para fazer o cálculo que a gente vai utilizar hoje, você vai clicar aqui na última abinha Cálculos e no item 4, diferença entre duas médias com grupos independentes, teste T. Mais uma vez, alguns podem me perguntar por que teste T. Já disse isso em vídeos anteriores, cada cálculo amostral remete a um tipo de análise estatística de dados diferentes. Então, para esse cenário, se a tua pesquisa for essa, se você tiver dois grupos independentes sendo comparados por meio de uma variável quantitativa, o teste estatístico que vai ser utilizado para análise final dos seus dados é o teste T de student ou o teste T para grupos independentes. Por isso, a fórmula tem que ser, a fórmula para o cálculo amostral tem que considerar essa análise que vai ser feita no final da pesquisa, porque o meu objetivo, quando a pesquisa estiver pronta, vai ser comparar essas médias dos dois grupos para saber se existem diferenças estatisticamente significativas, tá? E para o cálculo aqui, mais uma vez, não tem nenhum mistério. Basicamente, você vai ter que colocar 4 parâmetros, assim como eu fiz em vídeos anteriores, só que 2 desses são engessados, erro alfa e erro beta. E você tem que dar uma estimativa da variabilidade e da precisão, o tamanho do efeito que você quer para sua pesquisa. Eu vou explicar isso já para você. Então o erro beta a gente vai estimar aqui em 5%.
Errou! Tá? Que é a nossa margem de erro, nosso nível de significância que a gente aceita para esse tipo de situação. Tá? Perdão, falei besteira aqui. Ei, besta humana. Que burro, dá 0 pra ele. Isso porque é muito burro, não é? Põe aí o sinal do quen. Não, o erro beta é em 20%, tá? Não confunda como eu acabei de confundir. Né? 20% de erro beta, porque o beta é o inverso do poder do teste. Então o poder do teste nesse caso seria de 80%. E o poder do teste é a probabilidade de eu estar certo ao afirmar que de fato existe diferenças entre os grupos. Então quando eu disser que tem diferença entre os grupos, é a chance de eu estar certo. Então esse poder do teste tem que ser sempre acima de 80%. Né? Então para o poder do teste ser acima de 80%, o meu erro beta tem que ter um valor máximo de 20%. Por isso que o beta eu sempre estabeleço aqui em 20%. E o erro alfa é o meu nível de significância. Esse sim, 5%. Ei, mula. O erro alfa em 5%. E o que é o erro alfa? Né? É a probabilidade de eu estar errado ao afirmar que existe diferença entre os grupos. E essa chance de eu estar errado não pode passar de 5%. Esse é o meu limite máximo. Se eu tiver uma probabilidade de estar errado ao afirmar que os grupos são diferentes maior do que 5%, esse meu risco é muito grande, eu não corro risco. Então eu prefiro afirmar que não é possível dizer que existe diferenças significativas entre os grupos. Então, erro alfa máximo 5%. Essa explicação teórica à parte, você até pode ignorar ela se você quiser, tá? Mas é mais para você entender por que esses parâmetros são estabelecidos. E esses dois parâmetros são parâmetros que eu chamo de parâmetros engessados para o cálculo amostral. Existem variações? Existem, já disse isso em vídeos anteriores. Existem áreas de pesquisa que querem trabalhar com um poder do teste maior de 90%, ou seja, o beta cai para 10%. Um erro alfa menor, ou seja, uma margem de erro bem menor de 1%. É possível? Tudo isso é possível, mas isso vai ter um preço. Isso vai aumentar absurdamente o tamanho da sua amostra. E posso te assegurar que em mais de 90% dos trabalhos, das pesquisas na área da saúde, esses são os parâmetros estabelecidos. Então você pode colocar esses números aí e ficar tranquilo com esses limites estabelecidos, tá? Isso posto, a gente vai agora para a parte mais importante do cálculo amostral, que primeiro, estimar a variabilidade que você acredita que vai encontrar nessa sua pesquisa. Então, se eu estou comparando peso entre dois grupos, a minha pergunta é: nessa população que você está estudando, quanto esse peso varia? Por quê? Já disse isso também em vídeos anteriores. Se a variabilidade ela for muito grande, se o peso ele variar muito na sua população, a tua amostra vai ter que ser maior. Se ele variar pouco, a sua amostra pode ser menor. E aí você precisa dar para a calculadora online uma estimativa dessa variabilidade, que pode ser obtida a partir de um teste piloto que você execute ou a partir de dados provenientes de artigos semelhantes na literatura. Tá, agora vamos supor que eu tenha feito um teste piloto. Fiz um teste piloto lá com 10 homens, 10 mulheres na minha pesquisa, só para eu ter essa ideia da estimativa da variabilidade, e usei o dado do desvio padrão do meu teste piloto, né, desses indivíduos aí, que foi hipoteticamente aqui 2,7, o mesmo que eu coloquei no primeiro vídeo dessa série, e essa estimativa de variabilidade que eu tenho. Ou desvio padrão. Quando eu falo em variável quantitativa, numérica, eu sempre trabalho com um parzinho, né? Um casal, que é a média, que é a medida de tendência central, e o desvio padrão, que é a sua medida de variabilidade. Então, quando eu falo em variabilidade e a minha variável dependente ela é numérica, quantitativa, eu estou mencionando desvio padrão. Variabilidade para mim é o desvio padrão. Tá? Então é ele que você vai colocar aqui. Beleza, então eu já sei a variabilidade. Terminou o cálculo? Não, porque agora você precisa colocar aqui na sua calculadora esse parâmetro aqui que está mencionado como mínima diferença a ser detectada, tá? E aqui está até uma explicação aqui, né? Qual é a menor diferença entre as duas populações que tem relevância clínica e, portanto, é importante provar que existem diferenças entre as populações, né? Basta colocar a setinha do mouse aqui que vem a explicação.
Basicamente esse item, ele quer saber de você o tamanho da precisão da sua análise. Tá? A partir de que diferença de peso entre os dois grupos que você considera que já existe um impacto clínico, que é relevante? Porque se você pegar e me disser assim, ah não, se eu encontrar uma diferença de 100 gramas entre os dois grupos, isso para mim já é importante. Pô, convenhamos cá entre nós, né? Se eu tiver lá uma pesquisa com 100 indivíduos, homem e mulher, um deu 100,1 quilos, outro deu 100 quilos, né? Esses 100 gramas não significa nada, não tem impacto clínico a diferença de 100 gramas, então é muito pouco, né? Aí as pessoas têm uma tendência, o pesquisador, quando ele é um pouco mais afobado, né? Ele quer sempre a menor diferença possível e consequentemente detectar menores diferenças entre grupos e consequentemente ser mais preciso nessa análise. Pode? Claro que pode, mas isso também tem um preço, então a amostra aumenta muito. Então vamos supor que eu vou colocar aqui 1 quilo de diferença entre os grupos. Eu estou querendo dizer para minha calculadora online que se houver diferenças acima de 1 quilo entre os grupos, eu já considero essa diferença significativa do ponto de vista clínico. Menos do que isso é como se fosse igual, eu até ignoro, para mim como se não existisse, né? E aí com esses parâmetros estabelecidos aqui, eu aperto o botãozinho mágico da calculadora online e tcharam! Tá aqui, você já sabia do resultado, se viu o primeiro vídeo, 116 indivíduos para cada um dos grupos, 116 homens para minha pesquisa, 116 mulheres para minha pesquisa, ok? Mas tem gente que fica mais incomodada, fala, não, poxa, diferença mínima de 1 quilo é muita coisa, eu quero fazer uma pesquisa bem precisa, eu quero colocar 500 gramas, meio quilo de diferença, essa é a precisão com a qual eu quero detectar diferenças entre quilos, entre os quilos dos grupos. Posso? Claro que pode, mas como eu disse, isso tem um preço. Se eu apertar o botãozinho mágico aqui, ó, tá aí, ó, 459 para cada grupo, aumenta muito a sua amostra, né? Porque você quer uma amostra muito precisa, você quer detectar diferenças muito pequenas, né? Opa, não, então tá bom, Heitor, deixa eu colocar aqui o 1 de novo, né? Que voltar no 116 que tava bom pra mim, tá? Agora, mais uma outra situação, vamos supor que você fez o teu teste piloto e não deu 2,7, tua variabilidade foi muito maior, tua variabilidade foi de 4,5 quilos entre os grupos da sua pesquisa lá, tá? Nos grupos da sua pesquisa, perdão. E aí se você apertar o botãozinho azul mágico aqui também, mais uma vez, tua amostra sobe muito, porque o que você está dizendo para a calculadora online aqui? Calculadora, eu quero detectar diferenças na ordem de 1 quilo entre grupos para uma característica, peso, que é algo que varia muito, varia na ordem de 4,5. Então você quer uma precisão muito grande, quer encontrar diferenças mínimas para uma característica que é muito heterogênea. Pode isso? Claro que pode, mas isso tem um preço, a tua amostra vai ter que ser muito grande. E aí não é culpa do coitado do professor de estatística que está inventando dado para você ter trabalho na sua pesquisa. São os parâmetros que você está estimando que estão te levando a esse cálculo amostral. Tá? Então, tem muito cara que acaba usando aquela jogadinha, aquele migué, né? O que ele faz? Ele faz lá um teste piloto, a variabilidade foi de 4,5. Mas aí ele encontra um outro trabalho na literatura que tem um desvio padrão de 2. Ele faz o cálculo amostral, a amostra dele caiu para 64. Tchananã, né? Opa, então eu vou usar esse artigo na referência do meu trabalho. Ou melhor, encontrei agora um outro artigo, estava lendo melhor lá, que o desvio padrão é de 1,5. Vou fazer o cálculo. Tchananã plus, né? Caiu para 37. Opa, gostei desse número. Eu e ele, a gente se identificou, vou ficar com esse número. Ou seja, eu tinha 3 fontes de variabilidade. O meu desvio padrão do teste piloto, que era 4,5, um outro artigo que tinha o desvio padrão de 2 e um outro com desvio padrão de 1,5. Esse aqui, o de 1,5, me deu a melhor notícia. É esse cara que eu vou escolher para fundamentar o cálculo da minha amostra. Olha lá!
Pode isso, Arnaldo? Vem a pergunta. A resposta é: não pode, cara. Você tá tendo a boa notícia agora no começo, que a tua amostra ela é pequenininha, mas muito provavelmente vai ter uma má notícia no final. O que de ruim pode acontecer com você se você usar uma estimativa de variabilidade muito menor do que a real? Você faz o teu trabalho aqui todo felizão, 37 por grupo, chega no final da pesquisa, você não encontra diferenças estatisticamente significativas entre grupos, eu vou fazer o cálculo do poder do teste para saber se a sua amostra foi suficiente e o teu poder do teste vai dar um valor menor do que 80%. No, God! No, God, please, no! 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 O que significa que o teu erro beta ele é muito maior, né? Então se o teu poder do teste ele é menor que 80%, significa que você tem uma probabilidade menor do que 80% de estar certo quando você afirma que os grupos são diferentes, caso houvesse diferença. Então você não pode ter um cenário como esse é um cenário adverso, né? Não dá para você chegar depois no final do mestrado, no final do doutorado, depois de 2, 3 anos de trabalho e receber a notícia de que a tua amostra foi insuficiente. Aí você não tem mais tempo para correr atrás do prejuízo. Então eu digo sempre a mesma coisa, é melhor ter a má notícia no começo, ou seja, meu amigo, você vai ter que ter uma amostra de 200 por grupo. No começo da pesquisa, enquanto ainda você tem tempo de correr atrás da sua amostra e fazer a pesquisa toda, do que fazer uma pesquisa com uma amostrinha pequena e ter uma má notícia lá no final da pesquisa que aquela tua amostra não foi suficiente. E aí, tipo, praticamente tudo que você fez tá perdido. Vamos voltar para cá, infelizmente. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Tá? Então pense nisso. Se você tiver várias estimativas de variabilidade, eu vou dizer por mim, tá? Desde que seja uma estimativa real, que não seja uma estimativa inventada, superestimada, porque também você ter um desvio padrão altíssimo, uma estimativa superestimada também é ruim, não é bom. Tem que ser uma estimativa real, ou que você conseguiu num teste piloto, ou de dados da literatura, beleza. Em situações como essa, se eu tenho várias possibilidades, eu sempre trabalho com o pior cenário. O Heitor é o portador das más notícias. Não, eu estou sendo realista com você, para você não ter dor de cabeça depois no final da sua pesquisa. Tudo bem, amigo do canal Pesquise? Mais ou menos. Falei bastante coisa importante e útil para sua pesquisa, então se gostou, antes de eu me despedir de vocês, clica no curtir aqui embaixo desse vídeo, faça a sua inscrição no canal Pesquise e compartilhe o conteúdo desses vídeos para aquele seu colega que você acha que pode se beneficiar com essas informações. Nós nos vemos na próxima semana, mas até lá, nunca se esqueça, pergunte, mas para responder, pesquise.